E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Sou eu, Bola de Fogo, e o calor tá de matar. Mentira, sou... Mentira. Sou Pedro Renol, professor aqui do Parabólica. Desculpem a brincadeira. Aula de filosofia, quinta-feira, você já sabe muito bem. Tô bem empolgado, tá quente pra caramba. Se eu suar, não liguem. Eu tô tendo que deixar a janela aberta, porque tô esperando correio, também por causa do calor. Hoje a gente vai voltar um pouco no tempo para falar de filosofia, porque ficaram alguns filósofos que eu deixei para agora, certo? Entre eles, o de hoje, vocês já viram aí na descrição, vocês já viram no título, a gente vai falar de Francis Bacon, mas fiquem tranquilos vocês que estão esperando, porque nós falaremos também de David Hume, a gente vai falar também do Bauman, tá? Que tem muita gente pedindo aí para falar do Bauman. Calma, fiquem tranquilos, a gente vai falar ainda agora, antes do Enem, desses filósofos e sociólogos todos, tá bom? Então, para tranquilizar vocês aí nos comentários. A gente vai falar então desse filósofo muito importante. Vamos passar uma biografia bem rápida para vocês entenderem, para contextualizarem. A Nina, né, minha cachorrinha, está aqui, sempre, né? Hoje, o Francis Bacon é um filósofo do século XVI e XVII, nascido na Inglaterra, e ele é de uma família de nobres, né? Não nobres no sentido da nobreza feudal, mas uns nobres que são nobres mais modestos, de certa forma, mas que tinham cargos políticos importantes. Era basicamente quase uma nobreza decadente. Os seus pais trabalharam na corte de Elizabeth, né, na corte dos Tudors, né, no governo dos Tudors, da Elizabeth I, e ele chegou a ser chanceler de James Stuart, né, ou Jaime I, como vocês quiserem chamar. Ele chegou a ocupar um cargo político importante na corte do Jaime. Depois disso, a Inglaterra passou por um processo de transformações políticas e acontecendo as famosas revoluções inglesas, que o absolutismo inglês foi derrubado. Eu estou falando isso porque, inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que eu explico, né, sobre as revoluções inglesas, que foi um vídeo que eu achei que ficou muito bem feito, porque é bem complexo o tema e eu consegui detalhar de uma maneira bem prática, bem didática. Eu estou deixando esse vídeo aqui no card para vocês irem lá assistirem, para fazer essa conexão do período que o Francis Bacon vivia e com o contexto político da época, certo? Pois bem, vamos então para a filosofia do Francis Bacon, né? Que inclusive é um filósofo que morre por conta da sua prática, do seu método filosófico, tá? O Francis Bacon, ele é um filósofo extremamente importante lá no século XVI e XVII, porque ele é chamado de um dos filósofos empiristas. Tá? Ele vai ensinar, ele vai criar um método chamado método empírico indutivo. E vocês vão entender como que é isso, tá? Vamos lá. Ele é um filósofo que contribuiu muito para a ciência naquele período, tá? Principalmente por conta desse método. O que seria o empirismo indutivo? Tá? Não vou ficar enrolando vocês, não. Empirismo, vocês já sabem, empirismo seria conhecer através da vivência, conhecer através da observação, conhecer através da experimentação, certo? Indutivo significa que ele induz a experiência para conhecer. Então é um filósofo muito da prática, é um filósofo muito da ideia de colocar, né, os fenômenos em prática, já que ele às vezes não pode simplesmente esperar o fenômeno natural acontecer, ele tenta induzir o fenômeno para poder aprender, para poder tirar conclusões para a ciência. A obra dele vai ser muito discutida, inclusive pelo outro filósofo que a gente vai ver, que também é um empirista, mas quase mais ou menos de uma outra vertente, que é o David Hume. Ele vai ser discutido, né? A ideia dele vai tentar ser quebrada pelo Descartes, né? Que a gente tem vídeo aqui no canal sobre Descartes. Está no card aqui para vocês. O Descartes, ele já é um filósofo racionalista, não empirista, tá? Mas a gente vai entender o que é ser empírico indutivo. Então, falei para vocês, observação, induzir experiências através da observação. Para o Francis Bacon, eu ia falar Hume, para o Francis Bacon, a frase que caracteriza muito ele é buscar a verdade. Então, ele fala assim, a frase dele é saber é poder. A gente precisa conhecer, a gente precisa experimentar, a gente precisa ter um controle
da verdade, a gente precisa buscar a verdade. Por isso que é um método que ele contribui com a ciência, ele está buscando a verdade através de seu método. Tá? Então ele fala lá, saber é poder. E como que funciona esse método? A gente costuma dizer aí, o Francis Bacon, ele divide um método empírico indutivo em 4 partes, 4 etapas. A primeira parte é a observação rigorosa e sistemática dos fenômenos naturais. Como ele é um empirista, primeiro a gente observa um fenômeno natural, certo? É a primeira parte. A partir da observação, a gente parte para a segunda parte, que é a organização racional sobre as ideias de tudo que a gente viu na primeira parte, que seria a observação. Agora a gente organiza, a gente coloca no papel tudo que nós vimos que é preciso agora analisar. A terceira parte, nós vamos formular, é a parte da formulação de hipóteses. A gente começa a pensar, peraí, eu observei, eu já organizei racionalmente, agora eu começo a pensar, será que isso não pode ser assim? Será que não pode ser de outro jeito? Né? De uma forma bem sistemática, tá? A gente começa a formular hipóteses. Enfim, a quarta parte é a comprovação por meio da experimentação e também da repetição. Para o Francis Bacon, a gente só pode comprovar de fato se nós induzirmos novamente aí o fenômeno natural, através de todos esses processos, a gente consegue induzir de certa maneira a acontecer novamente e passar por um processo de repetição. A gente começa a observar, aí sim nós chegaremos às verdades. Então vocês reparem que o Francis Bacon ele está vivendo a vivência, a observação, a experimentação, né, a formulação de hipóteses, depois a comprovação por meio da experiência e através também da repetição, nos chega às verdades, nos faz chegar às verdades. E aí eu vou dar até um exemplo para vocês, porque esse método empírico indutivo, ele é um método que parte para tentar explicar fenômenos que são específicos, pequenos, bem simples, para tentar entender o geral. Então você parte de uma experimentação de algo que é bem específica para entender uma natureza geral. Vou dar um exemplo para vocês. Olha só, você chega lá e pensa assim, a galinha é uma ave, certo? A galinha é uma ave e ela tem penas, beleza. O pato é uma ave e tem penas, tranquilo. E o avestruz? O avestruz também é uma ave e tem penas. Então nós pegamos 3 exemplos específicos, da galinha, o pato e o avestruz. Logo, já percebendo que esses 3 exemplos, eles são aves e têm penas, logo, as aves têm penas. Né? Então ele pegou exemplos específicos e chegou a uma conclusão geral, que as aves têm penas. Então esse é o método. Ele foi observando, ele foi percebendo, ele foi organizando, né? Ele foi repetindo, primeiro galinha, depois o pato, depois o avestruz, e aí ele chegou a uma verdade, ele chegou, na concepção dele, a uma comprovação que as aves têm penas. Certo, gente? Então esse é um método empírico indutivo. É claro que vai ser questionado depois, que não é um método que muitos outros filósofos vão dizer que não é, você não consegue ter a certeza da verdade. Por exemplo, o David Hume, ele fala, isso não te dá uma certeza, mas por enquanto a gente está falando do Francis Bacon, certo? Então tá, gente, e é interessante até a gente falar sobre isso, porque o próprio Francis Bacon, ele faleceu, né, ele morreu lá no século XVII, através das experimentações. Ele estava fazendo um experimento com uma galinha, de fato, e ele estava tentando, ele comprou uma galinha, ele matou uma galinha, e lá no século 1630 e pouco, acho que 37, se eu não me engano, e ele estava tentando observar como que era o processo de congelamento da galinha. Né? Então ele estava fora de casa, né, no inverno, tentando congelar a galinha. E aí não é que... Aí eu já vi gente falando assim, é a verdade que ele congelou no meio e morreu. Não. Ele ficou doente nesse processo de experimentação, da vivência, que ele vai lá fora da casa dele, ele passa pelo frio, ele teve pneumonia e morreu por problemas respiratórios. Não é que ele morreu ali do lado da galinha que já estava morta lá, tentando ser congelada. Não.
Ele sofreu por conta do método experimental, do empirismo indutivo. Ele estava tentando induzir a uma experiência e aí ele ficou doente por conta disso e faleceu por problemas respiratórios, né? Fontes aí dizem que ele teve pneumonia, certo, gente? Tudo tranquilo. Para a gente não entender, não achar que esse método do Francis Bacon é perfeito, ele mesmo já alertava as pessoas que iam utilizar o método para poder chegar às verdades. Ele alertava que a gente tinha que tomar cuidado com algumas coisas. É daí que ele parte para a famosa teoria dos ídolos, tá? Que é muito importante vocês saberem. Vamos conceituar o que é ídolo. Ídolo, para o Francis Bacon, são empecilhos, coisas que podem atrapalhar você a chegar à verdade através do método empírico indutivo, tá? Então ele fala que nós temos que tomar cuidado com os ídolos. E aí ele especifica quais são os ídolos, quais são os pontos que nós devemos tomar cuidado. Por exemplo, o primeiro ídolo é o ídolo da tribo. E o que é o ídolo da tribo? Nós precisamos tomar cuidado com o nosso próprio pensamento, porque ele pode nos enganar. O Francis Bacon ele faz críticas a pessoas, filósofos que vieram atrás, que acreditavam que o ser humano, né, que o homem, ele era um ser privilegiado no mundo, é um ser que tinha capacidade mental, então ele conseguiria chegar a qualquer resultado se ele pesquisasse, se ele estudasse. E aí o Francis Bacon fala pra gente, toma cuidado com isso. Você não pode chegar a todos os resultados acreditando que você, ser humano, é um ser especial nesse mundo. Nada te garante. A natureza humana é muito ampla para você acreditar. Então, às vezes o seu pensamento ele pode vir de uma maneira distorcida, pode distorcer a realidade. Então tome cuidado, se coloque numa posição um pouco mais humilde que você precisa aprender. É como se você colocasse numa posição de uma criança inocente, tá? Que você está ali para aprender. Tome cuidado com os pensamentos. Ele também fala pra gente do ídolo da caverna, né? O ídolo da caverna seria o teu gosto pessoal. Tem que tomar cuidado porque às vezes você começa a ser seletivo no processo de experimentação. Porque você fala, isso eu quero experimentar. Ah, mas isso aqui ó, faz parte do processo, mas eu não quero experimentar isso porque eu não gosto de tal coisa. Por exemplo, ele queria experimentar como é que funcionava e congelava a galinha, mas se você não gosta de ave, você não gosta de galinha, não, então eu não quero experimentar. Peraí, então como que você vai chegar, né, à verdade, como que você vai chegar à conclusão, sendo que você não gosta de galinha, então você se limita a não congelar uma galinha. Entenderam? Então você tem que tomar cuidado com o teu gosto pessoal. É basicamente você tentar ser imparcial nesse sentido para poder fazer a experimentação. O terceiro ídolo é o ídolo do foro, que é quando o Francis Bacon ele alerta a gente que a gente precisa ter uma linguagem específica para poder fazer ciência. Não dá para tratar as coisas, simplesmente os objetos que a gente estiver estudando, com qualquer nome, porque isso vai fazer a gente se confundir. Imagina se um cientista ele dá um nome para algo, né, que é um nome científico, e o outro cientista já fala de uma linguagem vulgar que esse aqui não entendeu. Isso pode prejudicar o teu método, isso pode prejudicar a tua pesquisa. E é por isso então que nós temos, de fato, essa defesa de termos científicos. Até mesmo eu, quando eu vou lecionar no cursinho, eu preciso às vezes passar alguns termos científicos, explicar termos, como são cobrados, para a gente não confundir. E às vezes eu preciso falar, é assim que funciona. Esse termo aqui vocês não podem esquecer. Tá? Porque senão a gente pode confundir. Nesse caso seria para o estudo, mas pode ser por uma experimentação, pode ser por uma busca científica. É o que o Francis Bacon está falando para a gente. E o quarto ídolo, que é o ídolo do teatro. É interessante porque o Francis Bacon está falando, cuidado com o pensamento de outros filósofos que vieram lá no tempo passado, que às vezes têm ideias que não se podem comprovar, não podem ser comprovadas. Então, vocês não podem se preocupar, não podem ter essa carga de filosofias antigas, de métodos mais atrás, aí mais atrasados, que não podem ser comprovados. Então, por exemplo, você vai pegar lá os pré-socráticos, né? Que aí o pessoal falava lá nos pré-socráticos, alguns deles, né, os filósofos da natureza, alguns tentavam explicar a origem do universo através dos deuses da mitologia grega. Peraí, o Francis Bacon está falando, vai com calma aí, meu irmão.
sabe? O nosso método é o método da experimentação. Cuidado com essa carga que está vindo atrás de outros filósofos. Então, reparem que ele mesmo está falando que a nossa pesquisa, o nosso método, ele pode, às vezes, dar errado. Justamente porque a gente pode se preocupar demais com esses ídolos, isso pode desviar o nosso caminho. Para fazer ciência, para fazer um método experimental, a gente tem que ser focado. Certo, gente? Bom, Francis Bacon tá aí para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é o método empirista indutivo, né? O método empírico indutivo e as preocupações que se tem, que o Francis Bacon tem aí com os ídolos, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer, foi uma aula legal de fazer aqui com vocês. É bem simples o Francis Bacon, vocês podem perceber, né? Mas aí a gente vai trabalhando outros filósofos que vão dialogar com o Francis Bacon, fazendo críticas ou concordando como o Hume. E depois a gente vai falar também, lá na frente, lembrem-se, a gente vai falar também de outros sociólogos, filósofos, por aí vai, certo? Eu vou ficando por aqui. Foi um grande prazer. Um enorme beijo a todos vocês que estão se preparando aí para os vestibulares, para o Enem. Estamos juntos, gente, ó. Fecha com nós. Fui!